Como é que tá o relacionamento de 0 a 10? Emocionalmente, sua vida emocional. Você anda bem? Ou você vive desestruturado? O ano 2025, você teve uma vida emocional equilibrada? Ou você explodiu, entrou em depressão, vive angustiado, deprimido? Pega o 2025 e dá uma nota aí, quanto você está satisfeito com você mesmo interiormente, com a vida emocional. Vamos pegar agora uma outra divisão, que é a nossa saúde. Quanto você está satisfeito com a sua saúde? Está vivendo bem de saúde? Viveu doente? Gastou muito dinheiro com remédio? Como é que está a tua realidade de saúde? Bom, talvez tenha mais algumas áreas aí que vocês podem também colocar nessa lista. De 0 a 10, vida espiritual. De 0 a 10, sua vida financeira. De 0 a 10, seus relacionamentos. De 0 a 10, sua vida emocional. De 0 a 10, sua saúde física. Você pode acrescentar também a sua vida profissional. Você está satisfeito com o seu trabalho? Está feliz com o que você faz? É o que você quer para a sua vida toda? Quer viver nesses padrões de trabalho? Você pega e dá uma nota aí de 0 a 10. Bom, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que agora dá para fazer uma avaliação mais minuciosa, né? Você olhar 2025 e você identificar com relação à sua realidade. As pessoas, elas, sem Deus, né? Elas vivem muito de aparência. Então elas querem mostrar uma coisa que elas não vivem, né? Tem muita gente que é assim, religioso também é assim, né? Vai pra igreja de mão dada, mas dentro de casa é um quebra-pau com o marido. Pessoas, às vezes, estão andando de carrão, mas não tem o que comer em casa. O ser humano, ele é assim, né? Pessoas querem, às vezes, mostrar uma aparência de uma coisa que, no fundo, elas não vivem, né? Isso é muito ruim, porque pessoas que vivem de aparência, elas não vivem bem, e tem as migalhas daquele momento em que as pessoas olham para ela e acham, caramba, olha, fulano está muito bem por causa disso ou daquilo. E aí essas pessoas, elas tentam se preencher simplesmente com a satisfação do ego por causa de alguém que viu ela em algum nível que levou essas pessoas a acreditarem que a sua vida é extraordinária, maravilhosa. Mas tem muita gente que entra dentro de casa e a vida é um inferno, muita gente que não pode atender o telefone porque é só cobrança de dívida, muita gente que vive mal emocionalmente. Infelizmente, algumas dessas pessoas buscam uma fuga, né? Uns vão para bebida, outros vão para droga, tentando preencher esse desequilíbrio emocional. Só que isso se aplica ao mundo, não se aplica a nós. Se nós estamos em Cristo, deveria ser diferente. E aí entra um fator agora que eu acho que eu queria trazer para vocês a reflexão, é a questão de uma linha muito fina, onde eu preciso esperar que Deus faça, ou eu preciso fazer porque Deus não é meu servo, Ele é meu Senhor. E isso é uma linha muito fina, porque eu vejo as pessoas orando para Deus fazer as coisas que é a responsabilidade delas. Então tem pessoas que estão pedindo para prosperar, tem pessoas que estão pedindo para Deus dar saúde, tem pessoas que estão pedindo um monte de coisas, e Deus não vai fazer. Por que Ele não vai fazer? Porque Deus é o Deus do impossível. O que é possível, que tem que fazer somos nós. Então, se você vive doente, claro que isso não vamos generalizar o caso de todos, né? Mas se você vive doente, está pedindo para Deus te curar, mas você só come porcaria, você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Não vai. Se você vive apertado financeiramente, mas você não tem as ações certas para mudar a sua realidade, você acha que Deus vai fazer descer uma mala do céu do dinheiro na porta da sua casa e você dizendo, olha, Deus mandou prosperidade? Não vai. Você está pedindo para Deus mudar o seu marido, Deus libertar a sua esposa, os seus filhos. Mas se você achar que você não tem nenhuma responsabilidade de mudança, eu sempre digo que quando você quer mudar o outro, mude você primeiro. Quando você não tem consciência dessa realidade de mudança, a mudança não vai acontecer. Às vezes as pessoas estão dizendo, Senhor, tira o diabo lá de casa. Mas o diabo pode estar em você, nas suas ações, maneira de tratar as pessoas dentro da sua própria casa. Então, não estou dizendo que isso se aplica a todo mundo, mas acho que é importante a gente parar para pensar e ver, eu estou pedindo a Deus para Deus fazer, mas será que tem alguma coisa que eu tenho que fazer e não está sendo feito? Então, assim, o primeiro passo que eu queria dizer para vocês, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem hoje, é que assim, a gente tem que identificar quais são as áreas da nossa vida que já não flui há muito tempo. Financeiro, relacionamento, espiritual, emocional, saúde física. Primeira coisa. A segunda coisa é você entender sobre o poder da ação. E aí está um fator determinante, que no nosso meio cristão, isso é banalizado. A gente não pode banalizar isso, que é o poder da ação. E aí você me pergunta, Marcelo,
Que é isso, o poder da ação? O poder da ação é o seguinte: existe uma lei universal criada por Deus, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, um dia ele colhe. O que acontece é que no meio cristão as pessoas não plantam nada, elas querem colher alguma coisa. Por quê? Porque elas são educadas, são doutrinadas a acreditar que Deus tem que fazer tudo por elas. E assim, sem ação, não tem como a gente ter resultado. Se eu não estou fazendo nada, nada vai acontecer na minha vida. Eu preciso ter as ações certas para ter os resultados desejados. Então você pega, por exemplo, um jovem que entra à madrugada estudando. Daqui a alguns anos você pode imaginar que ele vai estar bem de vida. Porque ele está tendo as ações certas de buscar conhecimento. Então, é importante a gente fazer uma autoavaliação para o ano de 2025 e pensar assim: será que eu, diante das adversidades, eu gastei minha energia me questionando, gastei minha energia culpando as pessoas, transferindo para Deus, questionando Deus, gastei minha energia ficando mal, ou eu tive as ações certas para que a minha vida mudasse, minha realidade mudasse? O que acontece com as pessoas que às vezes elas não têm os resultados que elas desejam? Elas murmuram, se isolam, transferem. Não, a culpa é do governo, não, a culpa é dos meus pais, não, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu marido. E é interessante que já foi feita uma pesquisa de pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm. E o que difere essas pessoas de sucesso para as pessoas que não têm sucesso é que pessoas de sucesso, elas trazem para si a responsabilidade de seus resultados. Pessoas que fracassam, elas estão sempre botando a culpa nos outros. Ah, minha vida está difícil assim porque meus pais não me botaram para estudar. A culpa é dos pais agora. Ah, minha vida está difícil porque o prefeito aqui tem uma péssima gestão. Agora a culpa é do prefeito. Então, quando a gente transfere para as pessoas a culpa dos nossos resultados, o que acontece? A gente acha que não precisa fazer nada diferente. Afinal de contas, o erro não está na gente, está no outro. Mas quando eu paro e penso, eu sou o maior responsável pelos meus resultados, eu começo a entender e enxergar o seguinte: peraí, se eu não tenho o que eu quero, culpa minha. E hoje, eu estou cheio de problemas de saúde, é porque eu passei a vida inteira comendo o que não devia. Se hoje eu estou com dificuldade financeira, é porque eu não quis estudar, não quis empreender. Então, assim, se hoje eu não vivo bem no meu relacionamento, talvez eu lá atrás escolhi as pessoas erradas para me envolver. Então, assim, o maior responsável pelos nossos resultados somos nós mesmos. E a gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente vai entrar em 2026 tentando achar justificativas para aquilo que a gente não está conseguindo. Então, o que a gente precisa é entender que não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. 2026 eu tenho que fazer algo diferente para mudar a minha realidade. E aí eu vou enfrentar alguns desafios. Nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar o desafio da procrastinação, que é quando você diz assim: amanhã eu começo, depois eu faço. Tem gente que é viciada em procrastinar. Tem pessoas que planejam tudo na cabeça, mas nunca executa. Vou começar a dieta e nunca começa, vou começar a academia e nunca vai, vou voltar a estudar, mas não volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com a procrastinação, porque isso é um vício. E tem outras pessoas que são até o contrário, elas sempre estão fazendo alguma coisa, mas sempre param no meio do caminho. Que a gente chama de pessoas que se auto-sabotam. Então, assim, o que leva a gente a ter os resultados que a gente deseja é a gente começar e não procrastinar, e terminar e não desistir no caminho. Então, se você não tem alguma coisa, ou é porque você não começou, ou porque você não terminou. Então, a gente precisa entender: 2026 tem que ser o ano da ação. Eu vou fazer as ações certas, eu vou ter as atitudes certas, eu vou fazer a coisa certa para poder colher o que eu plantei. O que está escrito: ó, tudo que um homem semear, isso ceifará. Nossa realidade hoje, vocês estão me entendendo? A nossa realidade hoje é simplesmente a colheita do que a gente plantou lá atrás. Seja bom ou ruim, a gente está colhendo o que a gente plantou. Seja na criação da família, seja na vida financeira, seja o que for. Lá atrás plantou coisas erradas, está colhendo hoje. Não plantou nada, não está colhendo nada hoje. Então a gente tem que parar e pensar: cara, eu lá atrás, hoje a minha realidade, seja relacionamento, vida financeira, vida material, saúde, seja o que for, é colheita das minhas ações. Bom, agora que eu tenho essa consciência, agora vamos dar os passos necessários para mudar isso.
Primeiro, aliás, terceira coisa que eu queria falar com vocês, né? Como é que eu mudo a minha realidade em qualquer área da minha vida? Não estou bem no meu casamento, não estou bem financeiramente, não estou bem de saúde, não estou bem profissionalmente. O que eu preciso fazer para mudar a minha realidade? Anote aí. Conhecimento. Conhecimento é o passo necessário para você ter os resultados que você deseja. O que você não tem, não é porque você não pode, é porque você não sabe. Isso é, se outras pessoas conseguem ter o que você não consegue, é porque as outras pessoas, elas sabem o que você não aprendeu. Na prática, seria o seguinte: quais são as áreas da minha vida que eu não tenho resultado? Eu não tenho resultado porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Minha vida de relacionamento sempre foi conturbada. Você quer mudar? Vai assistir todas as palestras sobre relacionamento conjugal, vai ler livros sobre vida conjugal. Conhecimento libertador. Jesus disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre tudo nos liberta do sofrimento, da escravidão. E lá o profeta no Antigo Testamento ele também disse que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Falta de conhecimento leva para o sofrimento. Conhecimento leva para resultado. Minha vida financeira sempre foi enrolada. O que você tem que fazer? Estude tudo sobre dinheiro. Vai lá no YouTube, pesquisa lá. Palestra sobre inteligência financeira, vai estudar sobre dinheiro. Livro Como Prosperar, vai estudar sobre dinheiro. Se você quer mudar a sua realidade, estuda. Ah, eu vivo doente. O que você vai fazer? Vai estudar tudo sobre nutrição, alimentação. Conhecimento é o segredo para você ter sucesso. Por quê? Porque se você não sabe mudar a sua realidade, você tem que aprender. Então, o que você precisa? Buscar conhecimento. E hoje, a gente vive a geração exatamente desse conhecimento. Você tem a internet nas mãos, e a internet ela pode te informar sobre tudo. Você tem um chat que pode te informar sobre tudo. Você tem o YouTube que você vai se espalhar sobre tudo. Você só não muda a sua realidade se você não quiser. Então, assim, em vez de a gente ficar sofrendo, se questionando, lamuriando, mal, porque não está feliz com uma área da nossa vida, você está gastando energia. Você tem que fazer o quê? Em vez de você ficar remoendo no que não deu certo, chateada porque não funcionou, porque não conseguiu, triste porque não alcançou, coloca tudo isso de lado e mete as caras para estudar. Estudar, ler, pesquisar, pesquisar, estudar, ler. Você vai achar no conhecimento o caminho que você não sabe. E todo problema tem uma solução, você só não sabe o caminho. Marcelo, eu vivo mal emocionalmente, um dia eu tô triste, outro dia eu tô angustiado, outro dia eu tô... Não sei nem por que eu tô assim. Você vai lá, inteligência emocional, você vai encontrar vários assuntos falando sobre o assunto, sobre inteligência, como gerenciar as emoções, como lidar com as emoções, como trabalhar as emoções, como evitar certas emoções, porque as emoções elas causam no organismo físico. O que acontece? Hoje as pessoas, elas gastam muito tempo com entretenimento, videozinho engraçado. Isso não é assim. Você roda o vídeo lá, isso aqui é engraçado, isso aqui é interessante. E a gente gasta tempo e muito tempo vendo coisas que não mudam em nada a nossa vida. Nada. Sejam sinceros, o que muda a vida de vocês é a história do menino que perdeu a perna como que foi mordido por um tubarão. Muda alguma coisa na vida de vocês? Não muda. Então eu tenho que canalizar o tempo que eu tenho livre para buscar conhecimento, para estudar. Pessoas de sucesso, elas passam a vida inteira lendo. Você pega esses empresários, pessoas bem-sucedidas, elas leem a média de 3 livros por mês. Marcelo, eu tenho um problema com ler livro. Bote audiobook, tá lavando a louça, abre lá, bota lá um tema relacionado ao que você não tem e vai estudar sobre isso. Marcelo, eu vivo doente. Vai estudar lá sobre nutrição. O que eu tô comendo que tá me deixando doente? O que eu passei a vida inteira usando que me deixou doente? O que eu posso fazer para mudar? Então, conhecimento é libertador. O brasileiro ele já tem uma tendência a não gostar de ler, a não gostar de estudar, a não querer aprender. Pessoas são muito acomodadas. Mas se nós queremos resultado, nós temos uma coisa a nosso favor, temos Deus ao nosso lado. Agora, Deus não vai fazer pela gente e a gente tem que fazer. Então, seja que área for que você não tem resultado, Marcelo, eu não tenho resultado na minha vida financeira. Eu não tenho resultado, eu não sou feliz com a minha vida profissional. Eu não tenho resultado no meu casamento. É só você buscar todo o conhecimento necessário que mude a sua realidade. Tá claro para vocês até aí? Estou ajudando vocês?
2026, vocês só não mudam se vocês não quiserem. Ah, Marcelo, isso aí não é para mim não quero isso não. Ok, ninguém vai brigar com você, é só a sua vida. É a sua vida. É só olhar para trás e ver o que a gente não deu certo e perceber se a gente está satisfeito com aquela realidade que sempre vem nos incomodando. Bom, agora descobri. Caramba, é isso mesmo, faz sentido. Eu vou meter as caras e vou estudar tudo sobre os assuntos que eu não tenho resultado. Ótimo. Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Eu preciso entender que, assim, em qualquer área da vida, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Em qualquer área da vida, o sucesso está relacionado à excelência. Não basta ser bom, você tem que ser excelente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês querem ir a um restaurante. Tem 2 restaurantes na rua de vocês. Um restaurante é comida boa, outro é comida excelente. Qual restaurante que vocês iriam? Imagine que na sua rua tem 2 cabeleireiras. Uma é boa, a outra é excelente. Qual é a cabeleireira que você vai? Quando você pega as pessoas que são mais bem remuneradas, veja se não são os que são melhores. O melhor médico, o melhor jogador de futebol. Os empresários mais bem-sucedidos, eles são disputados porque eles são excelentes no que fazem. Então, assim, todos nós temos a capacidade de crescer, estar acima da média. A gente não pode viver mais na média. A gente tem que ser excelente em tudo que faz. Se você for um excelente marido, seu casamento melhora. Se você for uma excelente mãe, seu relacionamento com os filhos melhora. Se você for uma excelente empresária, sua vida financeira melhora. A questão é, você é boa, você é bom ou você é excelente? Então a gente precisa trabalhar no nosso crescimento desse, não, eu preciso dar um passo à frente dos demais. Eu preciso ter um preparo além dos demais. Ah, Marcelo, mas eu já tenho uma certa idade. A idade, ela, às vezes, é um obstáculo que a gente coloca na nossa cabeça. Às vezes eu vejo, pego um vídeo de um senhor, às vezes, com 80 anos, com um porte físico perfeito porque está na academia. Ele tem um corpo excelente. Entende? Por quê? Porque ele teve ação. Eu vou mudar a minha realidade, entrou para a academia, começou a malhar e mudou o seu shake, como eles falam, né? Shape. Mudou a sua realidade. Então, o que a gente precisa entender? Eu preciso crescer no que eu faço, seja na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida familiar, seja em que área for, eu preciso aumentar o meu nível. O conhecimento me leva para isso. Quando, a partir do momento que eu domino muito sobre aquele assunto, eu tendo a me destacar. Então, eu preciso estar acima da média. Então, é fundamental a questão da excelência. Quinta coisa, para a gente ter melhores resultados para o ano de 2026. Anote aí, são os nossos relacionamentos. Se afaste das pessoas tóxicas. Se afaste das pessoas parasitas. E se aproxime das pessoas que elas têm que te acrescentar. Se aproxime das pessoas que podem fazer com que você aprenda mais. Então escolha os seus relacionamentos. Ah, eu tenho uma vizinha que é fofoqueira. Dê bom dia para ela, mas não gaste sua energia com tem uma vida assim. Ah, eu tenho um outro conhecido que vem aqui em casa e o tempo todo falando mal dos outros. Se afaste de gente tóxica, gente que murmura, fala mal dos outros, critica, sabe? Não quer nada com a vida. Esse não é o tipo de amizade. Você tem que se aproximar de pessoas que te acrescentam. Fale com todo mundo, cumprimente todo mundo, mas escolha seus relacionamentos. Você sempre vai ser a média das pessoas que estão próximas a você. Vê se faz sentido o que eu vou dizer. Já ouviu aquela história do menino bom, que ele teve as amizades dos meninos maconheiro e virou maconheiro? Conhece aquela história do menino que era de casa, começou a andar com bandido e virou bandido? Aí todo mundo disse, mas esse menino era tão bom, como é que pode? Entrou para essa vida. Não tem como evitar, nós somos influenciados pela média. Você pode dizer, eu não vou me influenciar, mas sem perceber você vai absorvendo as características. Então você pega um grupo de pessoas que não querem nada com a vida, pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir, pessoas que não querem melhorar de vida, pessoas que... Se você andar com essas pessoas, elas vão te puxar para baixo. Então você tem que prestar atenção, quem são os... Não, eu não me relaciono com ninguém. Então mude isso. Porque sozinho, você não vai longe. Você pode até ir rápido, longe você não vai. A gente precisa construir relacionamentos saudáveis. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma pessoa que eu estou ajudando. Opa, é diferente. Você está ali para ajudar aquela pessoa. Se você perceber que ela não quer ajuda, não gaste energia. Dá pelas aos porcos. Tem gente que, às vezes, você quer ajudar mais a pessoa do que ela mesmo quer se ajudar. E você está insistindo ali com ela, do qual ela mesmo não quer nada. E você está insistindo com a pessoa, porque você tem aquele coração de dizer, não, mas ela tem condições de melhorar, tem condições de mudar, mas ela não quer nada. Então Jesus mesmo disse, não dê pérolas aos porcos.
Aonde você vai investir seu relacionamento? Com pessoas que têm uma visão de futuro, pessoas que têm uma conversa saudável, pessoas que são construtivas, pessoas que não gastam energia falando da vida dos outros. Selecione essas amizades que você tem que ter. As boas amizades, os bons relacionamentos. E se afaste dos relacionamentos tóxicos. Tá claro? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Eu não tô falando que a gente vai excluir ninguém, discriminar ninguém. Fale com todo mundo, se dê com todo mundo, mas escolha quem frequenta a sua casa, escolha com quem você fala todo dia, escolha com quem você se relaciona. Porque os relacionamentos eles podem nos aproximar de uma vida melhor, como podem levar também para o buraco. Aí tem um texto, Marcelo, mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. Anda com sábio e será sábio. Amigo do tolo será afligido. Você fica parecido com quem você anda. Se você andar com sábio, você vai ficar o quê? Sábio. Se você anda com pessoas que são espirituais, você vai ser o quê? Espiritual. Se você anda com pessoas que dão valor à família, você vai dar valor o quê? Agora, se as suas amizades, as pessoas com quem você se relaciona, são pessoas que não têm princípios, não têm valores, tenha certeza na hora que elas tiverem que ferrar você, elas vão te ferrar. Ou vocês nunca foram esfaqueados pelas costas. Pessoas que vocês tinham consideração e essas pessoas foram lá e aprontaram com vocês. Ah, Marcelo, eu não percebi. Não, você não enxergou, porque o comportamento dessas pessoas, antes mesmo de elas te atacarem, te prejudicarem, elas já têm anteriormente esse comportamento visível. E tinha um relacionamento com uma pessoa, uma amizade intensa, vou dar um exemplo. E essa pessoa vivia falando mal de todo mundo o tempo todo falando mal. Parava com ela para criticar alguém. Mais cedo ou mais tarde, o que ela fez comigo? A mesma coisa. Um dia eu descobri, Marcelo, fulano fala mal pra caramba de você. Entende? Então a gente tem que prestar atenção com quem eu tô me relacionando, quem são as pessoas que estão próximas a mim. Para quê? Para que a gente tenha os relacionamentos certos e tenha os resultados que a gente deseja. Porque você e eu somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Seja da família, seja da vizinhança, seja da igreja, seja o que for. Você vai ser sempre a média das pessoas com quem você convive e se relaciona. Mas duas coisas para nós finalizarmos aqui o que eu estou passando para vocês. A sexta coisa é a importância de a gente colocar a oração naquilo que a gente quer. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou agindo, estou estudando, estou buscando conhecimento, estou melhorando meus relacionamentos, mas eu preciso colocar em Deus, sabe? Senhor, em nome de Jesus, me capacita. Deus, em nome de Jesus, me abra as portas. Deus, coloca no meu caminho as amizades certas. Deus, me dá sabedoria para administrar o meu dinheiro. Senhor, me capacita. Deus opera. Deus, através da minha vida, faz coisas. Você tem que ser persistente naquilo. Por quê? Porque Jesus diz que a oração que surte efeito é a oração do qual você persiste. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta a história de uma viúva que ela insistiu com o justo juiz para que ele fizesse justiça. E aí Jesus conta essa palavra e diz assim, o juiz diz, ainda que não temos a Deus e nem os homens, farei justiça a essa mulher porque me importuna. Aí Jesus fala assim, quanto mais vosso Pai que está no céu, não vos dará tudo que vos pedirem aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Então, pelo menos 2 vezes ao dia, você tem que pontuar em Deus o que você está buscando, o que você está querendo. Só que Deus ele vai olhar o seguinte, o que você está fazendo? Você está se esforçando? Está buscando conhecimento? Você está estudando? Você está buscando a amizade certa? Está fazendo a sua parte? Está escrito, eu ajudei um que é esforçado. Deus ajuda os esforçados. Agora, Deus não muda a vida de gente acomodada. Então, a gente precisa botar na nossa cabeça. Esse ano vai ser diferente. Por quê? Porque você está tendo as ações certas. Entende como isso é muito diferente de você botar roupa branca, pintar a unha de amarelo, dar 3 pulinhos na virada do ano, abraçar todo mundo e desejar sorte? Não é bem diferente uma coisa da outra? Aí agora é com vocês. Vamos agir? Vamos orar mais pelos assuntos que precisamos da intervenção divina? Porque nem tudo depende da gente. Mas o que depende da gente, Deus está vendo o que a gente está fazendo. Estamos investindo nos relacionamentos certos, estamos estudando sobre tudo aquilo que a gente precisa ver resultado na nossa vida. Aí minha vida espiritual, vai estudar a palavra, vai estudar o ensinamento de Jesus. Marcelo, espiritualmente eu não estou bem. Opa, então vai buscar o conhecimento, vai se alimentar do evangelho, da verdade de Cristo. Se torne um discípulo excelente. Porque crente em minha boca existem muitos. Crentes superficiais existem muitos. Agora, verdadeiramente, homens e mulheres de Deus são muito poucos. Agora, nós podemos ser esses homens e mulheres de Deus. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento que Deus quer de você e você aplica, Deus ele vê você como alguém de muito valor. Inclusive, quem disse isso foi Jesus. Quando Jesus ele fala daqueles que ouvem as suas palavras e as pratica, será grande no reino dos céus. Então, Deus ele vai honrar você, vai ver você como alguém grande, porque você é praticante do que você aprendeu. E para a gente finalizar, é importante que a gente tenha também, sétima coisa, você precisa desenvolver a habilidade de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Tem gente que é desequilibrada.
Pessoas desequilibradas, elas não têm sucesso. Uma pessoa desequilibrada, ela destrói o casamento. Pessoa desequilibrada, ela perde o emprego. Pessoa desequilibrada emocionalmente, gasta o que não tem, estoura o cartão. Então a gente precisa desenvolver a habilidade de equilibrar as nossas emoções. O nome disso chama-se inteligência emocional. Então, como é que eu desenvolvo inteligência emocional? Primeiro, eu preciso identificar o que eu estou sentindo com frequência. Porque assim, tristeza, angústia, medo, raiva, tudo isso a gente sente. Agora, o que é frequente na minha vida? Opa, eu vou identificar. Eu sou uma pessoa que toda hora tem um pavio curto, então raiva me domina. Eu sou uma pessoa que eu vivo com medo de tudo, eu sou dominado pelo medo. Tudo isso são o quê? São sentimentos. Então eu preciso desenvolver a habilidade de inteligência emocional. Como? Primeiro, tendo o conhecimento do que eu estou sentindo. Eu estou com raiva, estou angustiado, eu estou isso. Segundo, é você ter autocontrole do que você está sentindo. Então, por exemplo, eu estou com raiva, e quando eu estou com raiva, eu quero realmente falar um monte de coisa sem filtro. Então, o autocontrole é uma característica de quem está desenvolvendo inteligência emocional, porque quando você se controla diante do que você está sentindo, aquilo que você está sentindo vai passar, e com certeza você vai pensar diferente. Quando você tem autocontrole, você está com raiva, mas você não ofende. Você está carente, mas você não cobra. Entende? Você está inseguro, mas você não acusa a outra pessoa de estar traindo. Agora, pessoas que não têm controle emocional, elas pisam na jaca mesmo. Aí quando aquela emoção passa, elas se arrependem. Ah, eu fiquei mal porque eu te ofendi, não deveria ter te ofendido. Aí mais uma vez eu fiquei te acusando, achando que você estava se envolvendo com outra pessoa. Na verdade, estava com ciúme. Só que as emoções descontroladas, elas vão destruindo nosso relacionamento, vai destruindo nosso convívio familiar. Se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente ansiosa, não tem filtro, as pessoas vão se afastando de você, as pessoas não querem ficar próximo a você, porque elas olham para você e dizem, fulano é problemático, sabe? Fulano não tem controle, fulano fala demais. E daqui a pouco você vai, aos pouquinhos, percebendo que as pessoas não querem mais estar com você, não querem estar mais próximas. Às vezes você é uma pessoa maravilhosa, mas a falta de equilíbrio emocional faz a gente meter o pé na jaca e fazer um monte de besteira. Inclusive, isso é bíblico. Você pega lá, Pedro negou Jesus, por quê? Por causa do medo. Elias queria a morte, por quê? Porque estava com depressão. Então, assim, as nossas emoções, elas vão nos atrapalhando. Então, você precisa desenvolver. Ah, Marcelo, como é que eu me aprofundo mais sobre esse assunto? Você vai lá na internet, escreve lá, inteligência emocional, vai aparecer 200 vídeos sobre isso, agora você vai estudar. Agora, se você é uma pessoa equilibrada, ótimo, o segredo do sucesso está aí. Ter equilíbrio emocional diante das nossas ações. Então, finalizando aqui, vou dar um espaço para vocês falarem, para tirarem dúvidas. 7 passos que eu preciso dar em 2016. Não é botar roupa nova, não é pintar as unhas, não é dar 3 pulinhos, não é passar a virada do ano na beira da praia, que vai mudar a sua realidade. Bota isso na sua cabeça. Não posso fazer, faça, abraça, se vista de branco, de rosa, amarelo, bolinha azul com boa roupa branca. Mas não tem problema. O problema não é você se vestir ou celebrar a virada do ano, fazer uma ceia, faça a ceia, coma, tiver de melhor. Mas não associe a virada do ano como virada de vida. Sua vida não vai mudar porque virou ano. Sua vida não vai mudar porque você botou roupa nova. Sua vida não vai mudar porque você está vestido de amarelo. Amarelo não vai te trazer dinheiro, branco não vai te trazer paz e vermelho não vai te trazer amor. Não vai. Mas eu posso? Pode, tire foto, fique bem bonito no dia 31. Mas o que vai mudar a sua realidade são suas ações. Aonde você quer chegar. Estabeleça alvos para a sua vida. Esse ano eu vou mudar minha vida financeira. Esse ano eu vou mudar minha vida profissional. Esse ano eu vou mudar minha vida espiritual. Esse ano eu vou ter as ações certas. Começa por onde? Conhecimento. Vou agora estudar mais sobre Cristo. Vou estudar mais sobre seus princípios. Você não tem, por exemplo, como vencer o diabo sem a verdade. O diabo veio confrontar Jesus e usou a verdade para vencer o diabo. Se você não sabe a verdade, o diabo vai passar a perna em você, vai te enganar. E muitas vezes vai usar os próprios crentes mesmo. Vai fazer falsas promessas, está assistindo lá no YouTube, eu tomo posse que esse ano vai ser o ano da minha vitória, chave da minha vitória. O diabo vai usar os próprios crentes, às vezes, para fazer com que você não tenha as ações certas. Então, vamos mudar o ano de 2026? Vamos. Não culpe ninguém, ninguém é responsável pelo seu sofrimento, não fique se lamuriando, murmuração só te afunda mais ainda. Tem um texto que diz lá em Coríntios, não murmureis como o povo que murmurou no deserto e pereceu. Então, se nada, zero murmuração, não reclame da vida, não bote a culpa em ninguém, estabeleça alvos para a sua vida e direcione aquilo que você precisa mudar. Quais são as ações para melhorar minha vida com Deus, as ações para melhorar minha vida financeira, as ações para melhorar meu relacionamento familiar. Entenda que é a sua mudança que vai trazer resultado. Não coloque objeções, eu tô velho, eu sou novo, eu moro num lugar que não tem condições. Pare de dar desculpas para aquilo que você não tem resultado. Você pode, você é capaz, porque Deus te deu inteligência. Deus te deu condições de mudar a sua história. Isso depende de você. Agora, tempere isso com muita oração, ore por isso todo dia.
Entende? Seja uma pessoa excelente. Pergunte às pessoas o que elas pensam de você. Às vezes você se acha, não, mas eu sou bom demais, eu sou uma pessoa maravilhosa. Começa a ouvir as críticas. Às vezes as críticas são fundadas, o que as pessoas pensam a seu respeito. Ah, eu vou me ofender porque eu estou sabendo que fulano acha de mim. Não se ofenda, aprenda com a crítica do outro. Quando alguém faz uma crítica a meu respeito, eu faço avaliação, de repente tem fundamento. Eu preciso melhorar mesmo, eu preciso me ajustar nisso mesmo aqui, preciso crescer nisso aqui. Opa, isso vai trazer muito mais resultado do que eu ficar ofendido porque alguém me criticou, que alguém pensa algo a meu respeito, seja filho, seja parente, seja quem for. Tudo que lançarem sobre você, transforme num castelo. E vamos crescer, porque Deus tem algo melhor para a nossa vida. Eu acredito que assim, as pessoas elas querem Deus, mas a nossa vida é resultado. A nossa vida fala mais do que nossas palavras. Então é a hora. Aí agora a gente pode escolher. Eu tô apresentando para vocês um caminho que tem que ser trilhado. Se vão trilhar ou não, ok. Se não trilhar, Marcelo, você vai deixar de gostar de mim? Não, eu vou continuar chamando. Vou continuar. Mas você vai parar de me ouvir? Não, vou continuar te ouvindo. Mas em algum momento eu vou dizer para você, olha, eu te avisei lá atrás. É isso aqui. Então, vamos mudar a nossa história, vamos mudar a nossa realidade. 2026 está chegando e realmente Deus tem o melhor para a nossa vida, mas a gente tem que conquistar. Finalizo dizendo, quando o Senhor prometeu para Israel a terra de Canaã, ele disse, olha, é uma terra que manda leite e mel. E quando Israel chegou próximo à terra, eles não tinham atentado para uma coisa, que essa terra tinha que ser conquistada. E aí, quando eles foram ver a terra de Canaã, eles olharam para as dificuldades. Não, a terra tem gigantes, cidades fortificadas. Nós somos como seus olhos como gafanhotos. E eles começaram a botar um monte de dificuldade, um monte de defeito para justificar não irem para a guerra. Então, o que eles queriam? Eles queriam chegar lá e tá todo mundo morto, tomar conta de tudo, assumir tudo. E Deus não fez assim. Deus tem promessa para a nossa vida, mas a gente tem que enfrentar o gigante, a gente tem que enfrentar as muralhas, tem que ir para cima. Em 2026, a gente ir para cima. A gente vai para cima do diabo, entende? Vai para cima dos nossos objetivos, para a gente poder chegar lá e realmente mudar a nossa realidade. Amém? Então, avalie aí quais áreas da sua vida e vamos buscar conhecimento, mudança e transformação.